Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero meio que concluir um ciclo aí dessa série que eu fiz com a análise dos planos de governo, tirar umas conclusões gerais assim de tudo que eu vi. Eu não analisei todos os planos de governo de todos os candidatos, porque são muitos, né? Mas eu vi dos cinco melhores colocados. Eu vi um sexto, vai. Eu vi o do Cabo Daciolo porque eu fiquei curioso. Mas assim, não vale a pena uma análise do plano do Cabo Daciolo. Um cara que quer institucionalizar um negócio que tá na Constituição, mas nunca foi funcional, que é a Polícia Ferroviária. É um Cabo Daciolo, sei lá, né? Mas enfim. É, O primeiro vídeo que eu fiz quando eu comecei essa série, eu falei desse cenário terrível que a gente tá vivendo com a eleição. Que você tem ali uns candidatos meio pavorosos concorrendo. E hoje a gente está numa situação até que pior, se você for ver, porque os principais candidatos, um está preso e não pode concorrer, que é o Lula, e o segundo está hospitalizado, que levou uma facada. E ainda assim continua daquele jeitão dele. Quando você tira o Lula da equação, o hospitalizado vira o primeiro. Mas ver os planos de governo de todos esses candidatos aí me deu uma certa, vamos dizer assim, não vou dizer que chega a uma tranquilidade, mas assim, tirou um pouco do medo que eu tinha de muitas coisas. Principalmente o plano do Bolsonaro, que é um cara assim que a gente tem uma tendência a ter medo o que esse cara pode ser, o que ele pode fazer. Mas a gente tem que sempre lembrar que sim, o presidente ele tem uma certa limitação no como ele age. E o presidente ele acaba sendo muito guiado pela equipe de governo dele. E é essa equipe de governo que faz esses planos de governo que são meio alinhados. Então, quando você pega o plano de governo do Bolsonaro, apesar de ter coisas escabrosas lá, assim, a coisa que mais me chamou a atenção de pavoroso é a tal da carteira de trabalho verde e amarela, que é assim, você bater um prego de vez em todos os direitos trabalhistas. Tirando isso, ele tem umas propostas que assim são até passáveis, né? Tirando as questões de ideologia, olha, tirando. Vai, não vou dizer passável, mas dá pra dizer assim, se ele ganhar, eu acho que o país não acaba. Eu acho que a economia sobrevive e eu acho que a população tem chance ainda de seguir em frente. Não é esse apocalipse social que alguns lados pregam. Daí, por outro lado ali, o do Lula, a coisa que mais me chamou a atenção no plano dele foi uma proposta de uma constituinte. Isso, no fim, apesar de parecer bem mais democrático, e apesar do plano do Lula, obviamente, ser bem mais inclusivo, ser bem mais social, ter bem mais abertura popular, uma constituinte nesse momento é uma coisa extremamente perigosa para um país fragilizado igual o Brasil está. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro tem alguma chance de pacificar o país, mas eu acho que o Lula, por ser parte assim do ser meio o martelo que quebra o país no meio, né, ser um divisor assim, um país se divide entre quem odeia e quem ama o Lula, ele não seria um cara que, se eleito e governando, ele ou Haddad ou qualquer fantoche que seja lá, mas enfim, ele não seria o cara que conseguiria pacificar o país a ponto de a gente estar numa situação de consciência tranquila para fazer uma constituição nova. Porque a constituição ela é o fundamento legal do país como um todo.
E quando você abre a caixa da Constituição, é, tudo pode dar muito certo, mas quando o país está do jeito que tá, tudo pode dar muito errado. A Marina Silva, assim, se ela ganhar, eu acho que a gente vai ter 4 anos que nada vai acontecer, que ela vai dialogar muito com a sociedade vai estar muito participativa, mas eu não sei se todo esse diálogo ela consegue levar para algum lugar. Mas, pelo menos, não tem nada no plano de governo dela que seja assim, nossa, o fim do país. O Ciro Gomes, eu, assim, particularmente, de todas as entrevistas que eu tenho visto, é, do plano de governo dele em si, eu achei um dos candidatos mais preparados. Sem dúvida, sim, ele tem um plano muito é, claro, um plano muito objetivo, um plano muito técnico, com propostas de fato importantes para o país e muito execuíveis. Obviamente a gente vai, nesses poucos minutos que ele tem de marketing na TV, ele fica martelando nessa questão de tirar as pessoas do SPC, do Serasa, que é um negócio importante, é uma forma. É, é importante você ter essa reinclusão financeira, você ter esse empurrão que te tira do fundo do poço. Assim, uma das coisas que eu acho mais difícil para quem está num processo de endividamento crescente é, são os juros, são aqueles contratos maquiavélicos que o banco e as outras empresas do gênero te enfiam, onde nos quais você paga muito, muito juros e boa parte da sua renda vai indo para esses gastos e vai te consumindo e vai te deixando cada vez mais pobre, cada vez mais destruído. Então, quando ele faz uma proposta dessa, não é só tirar o nome da pessoa do Serasa. A proposta dessa é dar uma chance da pessoa reiniciar financeiramente. Mas, assim, isso daí, para mim, é uma perfumaria dentro do plano de governo dele. Eu acho interessante as propostas de educação, principalmente depois que eu vi os especialistas falando sobre como a educação funcionou no estado dele. Eu acho interessantíssima a proposta de inclusão social que ele faz para o colegial, para o aluno que está no colegial, para a gente não perder o jovem para a rua. E assim, tem uma proposta que é pitoresca, que sei lá, é meio perfumaria também, mas que eu achei uma proposta de todos os programas, talvez a proposta mais bonita, vamos assim dizer, das que eu vi, que é o lance de transformar o exército brasileiro, as forças armadas brasileiras, numa coisa de fato útil, assim. Porque vamos convir, né? Se o mundo entrar em guerra, esse exército que a gente tem não vai salvar a gente. Infelizmente, se a gente manter esse exército como uma resguarda para uma eventualidade, é só assim, porque o país tem que ter um exército. Porque esse exército que a gente tem não tem essas condições de proteger a gente de, sei lá, Estados Unidos, China ou qualquer país desse que tem potencial de entrar em guerra e tentar dominar um país. Né? E apesar que isso num horizonte próximo não se vislumbra. Mas, então assim, você tem uma Forças Armadas que está ali meio de enfeite, consumindo dinheiro, e a proposta dele para o Exército é transformar o Exército num centro de tecnologia, num centro de estudo e produção de tecnologia de defesa. E toda vez que a gente investe em tecnologia de ponta numa área, você acaba. Tudo bem, eles estão trabalhando para criar um míssil melhor. Beleza. Nesse processo de criar um míssil melhor, às vezes o cara descobre uma bateria, às vezes o cara descobre uma célula de combustível, às vezes o cara descobre uma aplicabilidade muito importante. Várias das coisas que a gente usa hoje em dia foram descobertas pela NASA no processo deles de construir a espaçonave, da corrida espacial. Então, muitas patentes que a NASA gerou são importantíssimas. Então, foi um dos planos assim, que mais me atraiu. O último que eu fiz foi do Geraldo Alckmin, que foi assim o que me deixou.
Puta, me pegou de surpresa o plano geral do Alckmin. Eu vejo as entrevistas dele, a gente que é de São Paulo acompanha Geraldo Alckmin há muito tempo. Ele tem um latifúndio de tempo na televisão para horário eleitoral que ele conseguiu negociando com o pior que a gente tem nesse país. E você vê ele usando esse latifúndio de tempo com bobagens, assim, sem mostrar nada de fato útil. E você vê ele falando, ele repete os mesmos chavões sempre e não vai para nenhum lugar útil. E daí, quando eu abri o plano de governo dele e vi que o plano de governo dele tinha 3 páginas, ele só tem 3 páginas de proposta para o país. Eu fiquei tão chocado, assim, eu fiquei tão impressionado que todos os outros planos de governo, até o do Bolsonaro, que tem uma vibe meio de PowerPoint, tem muito material ali dentro. Tem um estudo muito sério que ele deixou disponível pra gente. Ele abre ali o jogo do que a equipe dele tá pensando. E você chega no do Alckmin e não tem proposta nenhuma. O plano ao todo tem 9 páginas, 6 páginas são fotos. 3 páginas de propostas vazias, vazias, absurdamente vazias. E, então, o que a gente acaba pensando de um cara como esse, que é um político de longa carreira, que é, que é um articulador que conseguiu juntar o pior dos piores, os piores ratos que a gente tem no país para apoiar a campanha dele? Que, tudo bem, se ele ganhar, talvez ele até pacifique o país, no sentido de assim, junta ali todos os ratos, divide o queijo, continua a roubalheira e a gente passa a fingir, ah não, porque o Alckmin ele tem essa aura do santo, né? Ele tem essa aura do cara puritano, que não rouba, que não sei o quê. Então a gente passa a fingir que o país está bem, que o país não está sendo roubado, que não sei o quê, e, e vai seguir por um caminho que a gente não faz nem ideia do que vai ser, porque a gente não sabe o que o Alckmin quer fazer com o país. Porque ele não fala uma proposta, ele não mostra um plano de governo, então a gente simplesmente não sabe. Então você tem um número grande de pessoas votando nele que estão literalmente votando no escuro, estão literalmente dando um cheque em branco para um cacique de um partido da velha, da pior tipo de política que a gente tem no país. Então, não sei. Existem outros candidatos interessantes. Eu não quis fazer mais vídeos porque também meu canal não é só disso, né? Já deu, né, pro que é o meu canal, já deu essas análises. Mas o Boulos, ele é um candidato que me parece que ainda falta alguma coisa nele, mas que ele tem um discurso interessante. O Álvaro Dias, eu sinceramente não consegui ver nada no discurso dele, além dele dizer que ele quer casar com o Moro. É a única coisa que esse homem sabe falar. E tem o Amoedo, que é um fenômeno atual aí da direita. O Amoedo, eu gosto da questão do partido dele, de não fazer alianças, não fazer coligações, de ter aquelas seleções das pessoas. Eu acho tudo bem interessante na ideia, na concepção dele de partido, na concepção dele de pureza ideológica, mas me incomoda muito quando você vê uma entrevista dele e perguntam para ele: você vai aumentar o imposto dos ricos e diminuir dos pobres para manter um equilíbrio fiscal? Ele fala: não, eu não vou aumentar o imposto dos ricos porque os ricos precisam ser ricos para dar empregos. Tem um sentido, tá? Tem um sentido nisso. O cara ser rico, ele vai querer ficar no Brasil, gerar emprego, tem uma importância nisso. Mas quando você fala isso, considerando que a maior parte dos impostos são direto no consumo, você está falando que assim você quer que os ricos continuem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Porque quando alguém fala para você, ah, o pobre paga mais imposto proporcionalmente do que o rico, e às vezes é meio difícil a gente entender isso, mas eu vou dar um exemplo que vai deixar muito claro. Tanto o rico quanto o pobre ele vai pagar ali o imposto de renda, que ganhando um pouco mais você paga um pouquinho mais,
Mas tem um limite ali logo baixo e toda a classe média que está pagando financiamento de apartamento, ele já está ali meio no teto do imposto de renda, pagando a mesma alíquota que, sei lá, o Neymar. Mas o que acontece? Você tem o seu salário. Seu salário foi lá tributado pela faixa máxima ou mínima do imposto de renda, ou até você foi isento. Pensa comigo, quanto do seu salário você consegue guardar e fazer um investimento? O quanto do seu salário ele vai para o consumo? No geral, as famílias tendem a 100% do salário delas irem para o consumo. E quando eu falo consumo, não é comprar uma bobagem. Quando eu falo em consumo, é pagar uma conta de luz, pagar um gás, colocar gasolina no carro, ter um carro, comprar uma roupa, ir no supermercado. Todas essas etapas são as que pagam mais imposto no Brasil. Você tem, no mínimo, um ICMS de 18% nisso, além de IPI, além de PIS, além de COFINS, além de várias outras coisas. Então, quando você tem uma renda menor, 100% do seu dinheiro ele é tributado quando ele chega para você do seu salário, ele é tributado na fonte, e 100% do seu dinheiro é tributado porque ele sai todo para você comprar as coisas. Quando você é rico, muito, muito rico, milionário, você pega o seu dinheiro e sei lá, você. Puta, por mais que o cara seja gastão, por mais que o cara seja assim, ele não consegue gastar 100% da fortuna que, que ele ganha. Você tem aí um grupo pequeno no Brasil de multimilionários que ganham fortunas verdadeiras, e esse cara ele não consegue gastar 100% que ele ganha. Então, a partir do momento que você não gasta tudo que você ganha, esse valor que sobra, digamos 10% que sobra, 20%, 30%, 40%, 50%, às vezes pode sobrar dependendo do tamanho do orçamento e o tamanho do gasto da pessoa, em cima de todo esse valor que sobra, essa pessoa ela não paga mais imposto. Ela não paga aquele imposto mais pesado que o do consumo. Então esse valor ela vai pegar e vai investir, sei lá, em renda fixa, ou vai investir numa ação de empresa, e ela vai usar esse dinheiro para multiplicar o patrimônio dela. E quando ela entra nesse jogo de operações, ela paga menos impostos. Ela quer dizer, ela não paga impostos no mesmo volume que você paga quando você vai no supermercado comprar uma maçã. Então, quando um cara desses, tudo bem, esse dinheiro você pode dizer, ah, não, mas ele vai abrir uma empresa, ele vai gerar empregos, que hoje no Brasil são subempregos, porque hoje no Brasil o cara dá um emprego muito ruim, paga muito pouco e quer pagar cada vez menos. E tudo bem, você vai falar, tá, esse dinheiro a gente depende dele para gerar emprego? Depende sim. Mas se uma parcela desse dinheiro for um pouco mais tributada, e eu não estou falando em ser tributada na mesma proporção que é tributada no pobre, que é o que deveria ser o certo. Eu estou falando um pouco mais do que é hoje. Você teria um início de um equilíbrio. Então, quando você tem um cara desse que fala que não vou tributar os ricos, eu quero as relações de trabalho mais simples, basicamente você está dizendo assim: eu quero que o rico tenha mais dinheiro para construir uma senzala maior para colocar vocês dentro. Basicamente é esse o discurso de um cara desse. E a gente tem que ter um pensamento. A gente vive num país que tem sofrido muito pela falta de um governo, pela falta de uma presença, por serviços básicos. Como num tempo de hoje a gente ainda está discutindo saneamento básico, como num país desse tamanho, em 2018, metade das pessoas não tem saneamento básico. Mas, mesmo assim, com toda essa situação pavorosa que a gente está, se você precarizar as relações de trabalho dessa forma, se você acabar com o ser humano reduzindo nessa forma todos os direitos, todos os benefícios, tudo que tem, é difícil imaginar para onde vai o caminho. E eu sei que assim é muito sedutor esse discurso da direita, que ele fala, não, eu vou diminuir muitos impostos e eu vou te dar a chance
de com o seu esforço você ser um milionário. Mas se você virar esse discurso, ele vai falar: você é pobre porque você não se esforçou. Porque esse é o outro lado do discurso. E a gente tem que começar a pensar por outros ângulos, talvez. A gente não devia achar assim, não, eu quero ter mais dinheiro para pagar um plano de saúde melhor. A gente devia querer não ter que pagar um plano de saúde, porque saúde é uma coisa que todos. Saúde é um exemplo muito importante, assim, educação, tudo bem. Você pode evadir da escola, você pode achar que você não quer estudar, você pode achar qualquer coisa. Mas saúde, todas as pessoas precisam igual. Do mais pobre ao mais rico, todos vão ter a mesma necessidade de saúde. Se todas as pessoas têm a mesma necessidade de saúde, e você fala assim: olha, se você trabalhar mais, você vai ter um plano melhor, porque eu vou te cobrar menos imposto e pelo seu esforço você vai ter mais dinheiro, mas quando eu cobro menos imposto eu vou precarizar a saúde do outro lado. Quando você fala isso, você simplesmente você está dizendo que a vida de quem tem pouco não vale nada. A única vida que vale no país é a vida de quem tem dinheiro. E isso é muito cruel quando você olha por esse ângulo. Por isso que eu, eu acho assim, algumas ideias liberais interessantes, eu acho alguns conceitos interessantes, mas tem pontos que a gente não poderia abrir mão, que a gente não poderia deixar desandar. O Estado é totalmente ineficiente do jeito que é, ele precisa ser modificado e muito, mas simplesmente pegar e aniquilar o Estado porque ele é ineficiente é terrível. Você simplesmente pegar e colocar ali também um político que já está ali na estrada da corrupção há muitos anos, um exemplo é o Geraldo Alckmin, que ele, assim, o que ele fez no estado de São Paulo, tudo bem, você vai falar, São Paulo é o melhor estado do Brasil, pode até ser, mas São Paulo ele concentrou muita coisa aqui. Você não precisaria de um governo para São Paulo continuar crescendo. São Paulo cresce apesar do governo estar parasitando o estado. Essa é a questão. Então, São Paulo não é um bom exemplo para todo o país, apesar de parecer. Então, quando você pega um candidato fisiologista, quando você pega um candidato que num momento desse quer ser oportunista e está preso e tá querendo ainda dar as cartas, está querendo tripudiar com a justiça, está querendo fazer uma constituinte nova, quando você pega umas situações complicadas dessa, é preocupante. Então eu acho que a gente tem que pensar muito, tem que olhar bem assim e votar com seriedade, assim. Eu sempre fui muito a favor de você poder votar nulo se você não achar nenhum candidato que você gosta. Eu acho que o nulo também é um manifesto. Mas, principalmente no primeiro turno, que você tem vários candidatos disponíveis, eu acho interessante você pesquisar e achar um candidato que talvez seja mais parecido com o que te interessa. Pode ser que você olhe assim o seu candidato e ele está lá em último nas pesquisas. Isso não importa. Onde seu candidato está nas pesquisas não importa. Importa que você vote de acordo com o que você acredita. De acordo com o que você olha e você fala assim: ah, esse cara ele representa o que eu gostaria. Ah, mas ele está em terceiro, quarto, quinto, sexto, último. Se eu votar nele não vai mudar nada e não vai adiantar nada e ele não vai ganhar. Não importa. Vota no que você acredita. Não vota em quem vai ganhar. Não vota em um contra o outro. Quando chegar no segundo turno, é outra conversa. Se você quiser votar num contra o outro, tudo bem. Se você quiser votar nulo porque nenhum dos candidatos que passaram te representa, tudo bem também. Mas é bom pensar. E, como eu já falei no primeiro vídeo lá quando eu comecei essa série, até deixei os links lá, eu vou colocar de novo aí nesse vídeo talvez. Mais importante do que só escolher um presidente é ver bem quem você vai votar para deputado, ver bem quem você vai votar para senador, porque no final do dia, não importa o presidente que você colocar, é esse deputado, é esse senador que vai mandar prender e vai mandar soltar no país. É esse deputado, esse senador que pode pegar e botar seu presidente na rua.
É esse deputado, é esse senador que vai inventar as leis que vão prejudicar ou ajudar a sua vida. Então, também olha bem, não vai votar para reeleger aquele cara que está sempre lá, vê o que esse cara fez. Não vai pegar o cara do bordão, um tiririca da vida, que o grande mérito do tiririca como deputado é nunca ter faltado. Vai ver o que esse cara propôs. Esse cara tá lá há 8 anos. Vê um projeto de lei que ele fez, vê se isso foi útil. Porque se esse candidato que você conhece, que você sempre vota, não fez nada de útil, procura um pouquinho melhor, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. Obrigado por ouvir, obrigado pela paciência. Quem tá vendo aí no YouTube, desculpa que o vídeo deu uma cortada no meio do caminho. Eu tô fazendo uma pintura em aquarela do Hellboy. Deu uma cortadinha aí no caminho, porque problemas técnicos. Se você estiver ouvindo no podcast, você não vai ter esse problema de ter esse salto aí. E é isso. Obrigado por ouvir, obrigado pela paciência. Deixe seus comentários e até mais.